Netuno tem fascinado os cientistas desde a sua descoberta. No entanto, nada se compara à atenção que tem recebido ultimamente, e isso é devido a estranhos acontecimentos que os cientistas estão percebendo. O que exatamente está acontecendo em Netuno? Por que ele está gerando tanta excitação? A mesma coisa pode acontecer no planeta Terra? Junte-se a nós, enquanto mergulhamos em como os cientistas acabaram de detectar algo maciço acontecendo em Netuno pela primeira vez. Netuno é um dos planetas mais impressionantes do Sistema Solar. Ele tem algumas características e características físicas notáveis. Entretanto, algo estranho está ocorrendo no planeta Netuno e deixou os cientistas que o estudam arranhando suas cabeças. Embora algumas explicações tenham sido dadas como causa, nada de concreto ainda surgiu e eles continuam a procurar por respostas. Espera-se que a temperatura do planeta Netuno esteja caindo, com base em medições que usam instrumentos poderosos. Entretanto, as leituras indicam o oposto. Netuno experimentou uma inesperada e dramática elevação de temperatura. Qual é a causa? O planeta também está sofrendo com o aquecimento global? E quais são as consequências da súbita mudança de temperatura? Para entender isso corretamente, vamos fazer uma rápida análise de fundo sobre Netuno. Quando você menciona Netuno, você está falando de algumas das temperaturas mais frias e dos ventos mais rápidos do Sistema Solar. Uma combinação bastante estranha, mas isso é o que Netuno realmente é. O planeta é o menos explorado no Sistema Solar e a razão não é rebuscada. Netuno está localizado a 2,8 bilhões de milhas do Sol, ou cerca de 30 vezes a distância entre o Sol e a Terra. Netuno foi realmente descoberto com base em cálculos matemáticos. Sua presença foi exposta pela observação da atração gravitacional no planeta Urano. Os cálculos ajudaram a prever a localização e a massa do planeta antes de ser avistado com a ajuda de um telescópio. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio e hélio. No entanto, o pequeno metano que está presente absorve a luz vermelha, dando-lhe uma tonalidade azul profunda. Se você for sob a atmosfera, você encontrará um oceano de água, amônia e metano, espremido por pressões intensas em um estado semissólido. É por isso que Netuno recebe o apelido de gigante do gelo. É claro, o gelo em Netuno não é o mesmo que você encontra no seu freezer. As temperaturas em Netuno podem atingir menos 201 graus Celsius, ou menos 331 graus Fahrenheit. Netuno tem um campo magnético forte, geralmente complexo, que os cientistas dizem que pode ser causado por correntes elétricas que fluem através do oceano gelado. Como Netuno se formou? Isso ainda não foi confirmado, tampouco a fonte de água foi encontrada ainda. O problema com a origem de Netuno é que o disco de poeira e gás que formou nosso sistema solar provavelmente não continha material suficiente para formar Netuno em sua localização atual a partir do Sol. Uma das teorias predominantes é que ele provavelmente nasceu mais perto do Sol antes de se mover para fora, embora a ciência diga que o Sol teria evaporado sua água se Netuno estivesse muito próximo. Mas é claro que os cientistas ainda estão interessados em descobrir de onde veio Netuno, porque ele pode acabar ajudando a explicar a origem da nossa própria Terra. Netuno tem uma coleção de 14 luas conhecidas, e metade delas são suspeitas de terem sido capturadas pela gravidade do planeta ao invés de se formarem no lugar. Ele tem uma lua, Tritão, grande o suficiente para ser esférica. Esta lua tem algumas características de um planeta, incluindo uma superfície gelada complexa e uma atmosfera fina de nitrogênio, e pode ter começado como um planeta anão em movimento livre. Geysers de nitrogênio irrompem da superfície de Tritão, que podem estar vindo de um oceano de águas subterrâneas. Você não pode descrever Netuno sem poder falar de seus anéis. O planeta tem um conjunto de anéis compostos de partículas geladas e frias. Devido à distância de Netuno, as naves espaciais levam muito tempo para chegar a ele da Terra. Apenas uma nave espacial chegou a Netuno, e essa foi a Voyager 2, que decolou da Terra em 1977. Ela chegou ao planeta em 1989. Uma das características especiais de Netuno são os ventos. Inclusive, estes mesmos ventos podem alcançar até 2.100 km por hora. Os astrônomos dizem que os ventos podem ser impulsionados pelo calor que vem das profundezas do planeta. Na verdade, a Voyager 2 documentou tempestades que assolam a face do planeta, sendo a maior delas um anticiclone do tamanho da Terra, semelhante ao famoso Grande Ponto Vermelho de Júpiter. Você pode comparar isso aos ventos na Terra, que podem chegar a 250 milhas por hora no máximo. Como mencionamos antes, Netuno tem um complexo campo magnético. Ele não cruza o núcleo do planeta de forma limpa e está inclinado significativamente para longe dos polos norte e sul. O que agora é desconcertante para os cientistas sobre Netuno
é que os astrônomos da Universidade de Leicester descobriram: a temperatura do planeta está mudando misteriosamente, alterando um padrão pelo qual ele é conhecido. Com base nas observações dos últimos 17 anos, os cientistas descobriram uma queda consistente na temperatura do planeta, que foi subitamente interrompida pelo aquecimento gramático em seu polo sul. Imagens de infravermelho térmico obtidas entre 2003 e 2018 mostram o resfriamento do planeta em cerca de 8 graus Celsius, até que, no final desse ciclo, a temperatura em seu polo sul subiu generosamente cerca de 11 graus Celsius. É claro, a atmosfera de Netuno tem sido uma fonte de maravilha por muitas razões. Por exemplo, não muito tempo atrás, os cientistas avistaram uma curiosa tempestade escura ali, invertendo abruptamente sua direção, algo que nunca havia sido observado antes. A tempestade, medida a 4.600 milhas de diâmetro, mais do que a distância entre Londres e Miami, foi avistada usando o telescópio espacial Hubble da NASA. Ele tem feito a sua sonda no hemisfério norte do gigante do gás desde, pelo menos, 2018. Estava lentamente se deslocando em direção ao equador do planeta, onde se espera que tais tempestades se dissipem. Mas ao invés de ir suavemente para sua morte, como os cientistas esperavam, o vórtice mudou abruptamente de rumo e dobrou de volta para o norte. A mudança de direção não foi a única coisa estranha, porém. Hubble viu outro ponto escuro menor perto da tempestade maior. Os cientistas suspeitam que pode ter sido um pedaço de vórtice gigante que se quebrou e se afastou antes de desaparecer. De acordo com a NASA, a aparência escura da tempestade pode ser devida a uma elevada camada de nuvens escuras e pode estar contando aos astrônomos sobre a estrutura vertical da tempestade. A agência espacial mencionou outra característica incomum da mancha escura, que é a ausência de nuvens companheiras brilhantes ao seu redor, que estavam presentes nas imagens do Hubble quando o vórtice foi descoberto em 2018. É possível que as nuvens tenham desaparecido quando o vórtice interrompeu a sua jornada para o sul. As nuvens brilhantes se formam quando o fluxo de ar é perturbado e desviado para cima do vórtice, fazendo com que os gases congelem e provavelmente em cristais de gelo de metano. Houve duas outras tempestades que foram avistadas pela Voyager 2, mas elas se dissiparam até o momento em que Hubble poderia tê-las monitorado. Assim como a Terra, Netuno experimenta estações diferentes ao redor do Sol. A diferença é a duração das estações do ano. Uma estação em Netuno dura cerca de 40 anos. Mas isso não é surpreendente, já que um ano em Netuno é 165 anos da Terra. Por exemplo, Netuno está no verão do hemisfério sul desde 2005. Os astrônomos, então, estavam ansiosos para ver como as temperaturas estavam mudando após o solstício de verão do sul. Os astrônomos pegaram mais de 100 imagens de infravermelho térmico de Netuno, capturadas ao longo de um período de 17 anos, para detalhar as tendências gerais da temperatura do planeta. Eles perceberam que, apesar do verão do sul ter começado, a maior parte do planeta tinha esfriado gradualmente nas últimas 2 décadas. A temperatura média do planeta caiu 8 graus Celsius entre 2003 e 2018. A última coisa que os astrônomos esperavam era o súbito aquecimento do Polo Sul de Netuno durante os últimos 2 anos, quando eles fizeram observações quando as temperaturas subiram rapidamente 11 graus Celsius entre 2018 e 2020. É claro que eles já sabiam do vórtice polar quente de Netuno há muitos anos. O que era novo era o aquecimento polar tão rápido. Os astrônomos faziam medições da temperatura de Netuno com a ajuda de câmeras térmicas que mediam a luz infravermelha emitida por objetos astronômicos. A equipe combinou todas as imagens de Netuno que os cientistas reuniram nas últimas 2 décadas usando telescópios terrestres. Eles investigaram a luz infravermelha emitida de uma camada da atmosfera de Netuno chamada estratosfera. Isto permitiu à equipe construir uma imagem da temperatura de Netuno e suas variações durante parte do seu verão do sul. É claro que medir a temperatura de Netuno não é uma tarefa fácil. Lembre-se, ela está a bilhões de quilômetros de distância da Terra e a temperatura cai para cerca de 220 graus negativos. Como tal, os cientistas só poderiam ter acesso a dados como de 20 anos ou mais. Esse é o tempo em que tivemos imagens infravermelhas muito sensíveis de grandes telescópios. Cerca de 1/3 de todas as imagens observadas vieram do VLT, Imager and Spectrometer for Mid-Infrared ou VISIR Instrument, que está localizado no VLT do ESO, no deserto do Atacama, no Chile. Graças ao seu tamanho de espelho e altitude, o telescópio possui uma resolução muito alta e qualidade de dados. Isso permitiu aos astrônomos obterem as imagens mais claras de Netuno. A equipe também importou dados obtidos pelo telescópio espacial Spitzer, da NASA, e as imagens capturadas com o telescópio Gemini South, no Chile. Outros telescópios que contribuíram incluem o Subaru Telescope, o Keck Telescope e o Gemini North Telescope, todos no Havaí. Porque o que está acontecendo em Netuno é uma preocupação para a gente. Bem, Netuno tem um diâmetro médio de quase 50 mil quilômetros, que é cerca de 4 vezes maior do que a Terra.
Netuno e seu vizinho Urano são conhecidos como gigantes do gelo, diferentes dos gigantes do gás Júpiter e Saturno. Netuno, no entanto, é como aqueles outros planetas no sentido de que lhe falta uma superfície sólida, tem uma atmosfera extremamente dinâmica, principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pequena quantidade de metano, no topo de um manto principalmente de amônia lamacenta e água e um núcleo sólido. Isso significa que algumas das observações sobre Netuno podem se aplicar a planetas similares no sistema solar. Uma boa compreensão do fenômeno ajudará a explicar alguns mistérios sobre outros planetas. Fora do sistema solar, Netuno pode nos ajudar a entender os exoplanetas. Um dos cientistas que estudaram Netuno e sua bizarra mudança de temperatura diz que a estreita relação que Netuno pode compartilhar com um grande segmento da população de exoplanetas significa que ele pode ser um exoplaneta em nosso quintal. Netuno pode ser frígido, mas ainda é um grande modelo para as coisas que os cientistas esperam ver na meteorologia de muitos exoplanetas. Vamos ouvir o que você acha das mudanças de temperatura bem selvagens aí no planeta Netuno na seção de comentários.